Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Ricardo e essa é mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós conversaremos um pouco sobre um grupo de filósofos, ou alguns grupos de filósofos, no final da antiguidade. Nós falaremos da filosofia helenística. Esse período da história da filosofia que é marcado por algumas das correntes de pensamento filosófico mais enigmáticas e ao mesmo tempo mais interessantes da história. Hoje nós tentaremos abarcar apenas duas delas, numa outra aula a gente pode voltar e conhecer as outras. Hoje nós falaremos de epicurismo e de estoicismo, tá certo? Nesse período da história da filosofia, que nós chamamos de período helenístico, ocorre uma mudança daquele momento da história que a gente vivia, que era a filosofia helênica, a sociedade helênica, deixou de existir e passou a existir um tipo de organização social muito diferente. A cultura deixou de ser a cultura helênica e passou a ser a cultura helenística. Olha lá, nesse período o pensamento grego abrange os séculos que decorrem da morte de Aristóteles ao início da Idade Média. É interessante que ocorre ao mesmo tempo uma derrocada daquela sociedade grega tradicional, a grande polis grega, ela vai se fragmentando e perdendo sua força. Ao mesmo tempo que ocorre também, por outro lado, uma extensa difusão do pensamento grego, das ideias gregas, da cultura, enfim, de toda a cultura grega. É por isso que essa grande difusão que vai ser expandida pelo mundo todo, a gente vai chamar de período helenístico e de cultura helenista. Este movimento de difusão do pensamento grego, da cultura grega, são realizados pelos grandes impérios que se instauram naquela região do mundo. Primeiro, o Império de Alexandre o Grande, o Império Macedônico, que na verdade é um Império grego, e depois o Império Romano, tá? Com a derrocada do Império, com a morte de Alexandre. Estes povos, essas sociedades imperialistas, elas deixam de fazer a visibilidade e o poder e a força que existiam dentro da polis. O homem deixa de ser o homem da polis, passa a ser o homem do mundo. Então, o cosmopolitismo tende a ser uma característica muito presente na filosofia helenista. Então, os períodos de crise se sucedem, as guerras e a possibilidade sempre presente das guerras tornam a vida realmente muito tensa. A possibilidade daquela filosofia muito ligada à metafísica, à filosofia do transcendental, à filosofia da segunda navegação de Platão, a filosofia que queria buscar através da razão pura a compreensão da totalidade do universo, já não encontrava mais tantos adeptos e agora então surgiam outros movimentos filosóficos que se caracterizavam primeiro por um materialismo muito específico, um materialismo que resgatava especialmente lá a visão dos pré-socráticos, dos atomistas, e também a ideia de que deviam se encontrar formas de viver que mesmo diante de cenários de crise, de cenários de possíveis guerras, o ser humano conseguisse viver bem, ser feliz, encontrar modos de vida que lhes fossem justos. Portanto, a busca pelas virtudes, do modo como encontrar um meio de viver mais adequado, acaba se tornando o mote, o paradigma da filosofia helenística. Olha, vamos aqui conhecer um pouco sobre este momento, tá? Eu disse que ocorre uma grande expansão da cultura grega. Não é à toa que o mundo romano acaba sendo, na verdade, o grande espaço de produção e difusão da filosofia helenística. A cultura grega, a filosofia grega, que antes estava circunscrita às polis gregas, agora se encontra desde o Oriente Médio até a Europa ocidental. Olha que coisa interessante. Nesta imagem vocês já conseguem ver aí como que ocorre esta grande presença das questões, dos elementos gregos em outras culturas. Nós podemos observar isso presente até nas culturas ocidentais atuais.
Se a gente pensar um pouco que a gente chama até hoje a universidade de academia, né? A gente tem a academia de letras, né? A gente está pensando de uma forma relacionada com aquilo que Platão pensou lá na antiguidade, né? Um modo de organização da razão como superior à emoção, da razão como superior ao corpo, a dualidade que está presente no cristianismo. Tudo isso tem suas raízes lá na Grécia clássica. E agora a gente está em outro período, né? Mas com toda essa difusão artística, cultural, filosófica presente, né? Epicurismo e estoicismo. Como eu disse há pouco, essas duas correntes de pensamento, apesar de discordarem em alguns aspectos, por outro lado, concordam em muitos outros. Por exemplo, concordam com o fato de que o ser humano ele deve se compreender como um ser material e que toda a realidade ela é puramente material. Essa negação da transcendência, essa negação do suprassensível, aquilo que fora tão valorizado na filosofia platônica, na filosofia aristotélica, faz com que agora o ser humano se coloque com os pés no chão e absolutamente proprietário de si mesmo, sendo entendido simplesmente como um ser passageiro neste mundo e que vive, e que pelo menos deveria viver, muito bem neste tempo que lhe é reservado aqui nessa vida. Portanto, quais seriam as estratégias, quais seriam os modos de organização, tanto pessoal, individual, quanto coletivo, para que os indivíduos vivessem melhor, vivessem bem, né? Estas são, então, questões de cunho profundamente filosófico e que estarão presentes tanto no epicurismo quanto no estoicismo. Para fechar essa conversa aqui sobre como se instaura essa filosofia, eu queria dizer que o helenismo, né, afinal de contas, foi marcado por esse grande rompimento, né, entre países e culturas. Quanto à religião, houve ao mesmo tempo uma fragmentação, né, com um certo ateísmo em relação àquelas características religiosas presentes lá no período clássico, mas ao mesmo tempo um sincretismo, com união de outros elementos religiosos, especialmente asiáticos, né, especialmente orientais, e que cria possibilidades várias e surgimento de novas religiões, como é o caso, por exemplo, do cristianismo, que vai surgir dentro deste período aí, do período helenístico, né? Dentro da ciência e da filosofia ocorre, né, uma diminuição de sua importância dentro das sociedades, mas ao mesmo tempo ocorre essa grande difusão, né? O que se reduz então à cultura, né, e à filosofia helenista? A busca do virtuosismo, né, a busca da erudição, a busca da capacidade do indivíduo se tornar um sábio, né, uma união de características gregas com características romanas, com características também orientais. Vamos para o epicurismo. Olha só, o epicurismo surgiu com esse pensador, com Epicuro de Samos. Epicuro, que vem lá da cidadezinha de Samos, foi um filósofo grego do período pré-socrático, aliás, do período helenístico. Seu pensamento foi muito difundido e numerosos centros epicuristas se desenvolveram na Jônia, no Egito e, a partir do século I, em Roma. Ainda hoje é reverenciado como um dos mais importantes filósofos da história. Só para você se contextualizar, esta é um print screen que eu fiz do Google Maps, e nós temos aqui a Grécia atual. Então essa é um mapa atual, né? No centro vocês veem a Grécia, e aqui, né, a cidade de Samos, que fica onde na antiguidade era chamada de Jônia. Toda esta região litorânea, de onde hoje faz parte, de onde hoje é a Turquia, né, é a região onde nasceu a filosofia, né? Então a filosofia talvez tenha nascido na Turquia e não na Grécia, mas tudo isso aqui era o mundo grego, tá? Então a cidade de Samos, olha só, é um mar, né? É um mar Egeu entre a cidade de Samos e a cidade de Atenas, onde vai ser o centro da produção filosófica no período aí helenístico, né? No primeiro período helenístico, né? No início do período helenístico, e a filosofia epicurista é assim. Então o Epicuro, ele tem contato com os pitagóricos, que também Pitágoras era de Samos, né? E ele tem contato com as filosofias, especialmente da tradição platônica. Mas aí ele vai para Atenas e adquire em Atenas um terreno, né, onde constrói sua casa e os jardins. A escola de Epicuro, né, diferentemente do Liceu Aristotélico, diferentemente da Academia de Platão, é
um grande jardim, né? Em grego, kepos, né? O jardim de Epicuro, né, demonstrava já alguns elementos profundos de sua filosofia. Epicuro tratava da filosofia de uma forma um pouco dogmática. Ele não aceitava que se impusessem ou se colocassem questionamentos aos seus ensinamentos. Mas o fato é que a filosofia, ainda que se possa hoje fazer alguns posicionamentos em contrário, ela tem algumas características belíssimas. Epicuro sustentava que o ser humano, como sendo feito de matéria, e essa matéria sendo parte componente de um cosmos universal, da ordem universal, e que, portanto, é também parte de um grande logos, de uma grande razão universal, tudo deveria tender para a satisfação de si mesmo. E que quando algo se satisfaz a si mesmo, e sendo esta satisfação não criadora de danos futuros, este ser causa a satisfação de todo o cosmos, de toda a realidade, de todo o universo. Todo o universo seria feliz se eu for feliz. Agora, o que é eu ser feliz? A busca pela eudaimonia, que é a palavra grega para felicidade, para Epicuro, é a busca do prazer. Agora, muita gente vai compreender o prazer do ponto de vista que Epicuro vai sustentar como um puro hedonismo e uma loucura, uma esbórnia. Não. Epicuro vai dizer que a busca pelo prazer sensível, pelo prazer dos sentidos, ela deve estar circunscrita a uma lógica bastante lógica, né? É uma lógica que ela se instaura na seguinte noção: você não pode buscar prazeres que te causem danos futuros. O único elemento da moralidade é o sentimento. O único bem é o prazer. Como também o único mal é a dor. Mas nenhum prazer deveria ser recusado, a não ser se fosse em função de um prazer melhor futuro. Ou a não ser se esse prazer lhe causar consequências dolorosas no futuro. E nenhum sofrimento deveria ser aceito, a não ser se este sofrimento te causasse futuramente algum prazer. Ou se este sofrimento te causasse também a diminuição de outros sofrimentos vindouros. Então, o que acontece? O prazer do epicurista não é um prazer absoluto, imediato, passageiro e que não se preocupa com o que se encontra ao meu entorno, não. É um prazer mediado. Não é um prazer vulgar. É um prazer refletido. É um prazer avaliado pela razão, escolhido prudentemente, sabiamente, filosoficamente. É imperativo dominar os prazeres e não se deixar por estes prazeres ser dominado. Ter a faculdade de gozar e não a necessidade de gozar. Quando se ouve falar do epicurismo, né, e esta ideia epicurista de que o que se busca é o prazer, você deve pensar assim: então eu vou precisar de muita coisa para que eu me sinta satisfeito e para que eu tenha prazer. Aí que o Epicuro vai te dizer que não. Se o prazer ele é refletido, ele é filosoficamente buscado, na verdade é o mundo no qual você se encontra. É a realidade na qual você se encontra agora, é a sua vida de hoje. É esta a vida que deve te fazer feliz. E se você não é feliz, se você não é satisfeito, se você não tem prazer com a sua vida de hoje, não é porque o seu mundo, a sua vida é ruim, é porque você não aprendeu a se satisfazer, é porque você não aprendeu a ser feliz. Daí os epicuristas dizerem que é fundamental a busca pela autarquia, em grego seria autarkeia, que é a ideia de que você se deve bastar a si mesmo, que você deve se dominar, de que é você quem produz em você mesmo a satisfação, e não o seu entorno, e não o seu mundo que te satisfaz. É você que te torna satisfeito com aquilo que o seu mundo é. Então, se você está infeliz porque você vive próximo de pessoas que te deixam infelizes, a infelicidade é muito menos culpa dessas pessoas e muito mais culpa sua própria.
O sábio epicurista entende que não é mudar o mundo à sua volta que vai te fazer feliz, é mudar o seu interior, é ser autárquico, é bastar-se a si mesmo. Daí a busca pela virtude da temperança. A virtude da temperança, que em grego é enkrateia, é a virtude de quem controla as suas emoções. É nas emoções que se encontram o fundamento dos desejos, das paixões, dos medos, dos prazeres e das satisfações. Quando você controla as suas emoções, você é capaz de fazer com que o seu meio se torne mais satisfeito para você. As pessoas, quando elas são intemperantes, e na nossa linguagem cotidiana, em Minas Gerais, a gente utiliza assim, né? É destemperado, alguém é destemperado. A palavra correta seria intemperante. É que lhe falta a capacidade de domínio de suas paixões, de domínio de suas emoções, de seus sentimentos. Caiu no Enem. A questão era sobre epicurismo e a resposta correta era temperança, a virtude do domínio das emoções. Os epicuristas não querem que você as elimine. As emoções, elas são importantes, elas fazem parte do que você é, do ser humano. E você só será satisfeito, feliz e terá prazer se você dominar as suas emoções e não se deixar por elas ser dominado. É por isso que é necessário este equilíbrio. Se agora eu estou sentindo um desejo muito forte de possuir algo, de ter algo, é porque este desejo está me dominando. Como é que eu devo ser capaz de fazer com que a minha razão domine esse meu desejo? Digamos que você agora está muito atrasado em suas atividades, porque você as posterga muito. Né? Você sempre encontra um motivo ou uma razão que te satisfaça mais para não fazer aquilo que você deveria fazer. O sábio epicurista vai dizer: você deve se sentir feliz e satisfeito fazendo aquilo que é o que você deve. A busca por aquilo que é o seu dever é o que deve ser mais satisfatório para você. Porque senão, o que você deve fazer está completamente errado. Completamente errado. Se você procrastina assistindo séries, assistindo anime ou jogando jogos de computador, ao invés de estudar para aquela avaliação, é porque você não está se entendendo como alguém que deveria se sentir satisfeito, feliz em tirar uma nota boa. Aquele conhecimento novo é o que deveria ser o mais satisfatório e prazeroso para você, e não a série, e não os jogos. Né, e não a conversa com a sua amiga com quem você passa a madrugada inteira conversando. Então, é um autocontrole fundamental para que você consiga desenvolver-se enquanto ser humano, para que você consiga se desenvolver mesmo diante de um cenário drástico, um cenário de riscos sociais, riscos econômicos, porque estamos em crise. Porque o mundo sempre estará em crise, você sempre ouvirá falar da crise. Porque a crise ou ela está acontecendo agora, ou ela está em vias de acontecer, ou ela acabou de acontecer. E os seus danos ainda estão preservados. Então a crise, ela é sempre presente. Nós somos uma humanidade em crise. Eu não me lembro em nenhum momento da minha vida em que a gente não estivesse saindo de uma crise ou entrando em uma crise. E aí, se eu não me controlo, se eu não sou capaz de me controlar para viver satisfeito neste mundo, eu sou o sujeito da crise, eu sou a pena da crise. O que o epicurista diz? Que você deve desenvolver duas habilidades através da virtude da temperança, através do autodomínio, que é a autarquia. Você precisa desenvolver primeiro a aponia. Olha que essa é uma palavra muito diferente. Aqui tem duas palavras que vocês não conheciam, mas elas não são difíceis. E elas são interessantíssimas. O que é a aponia? A ausência de dor no corpo. É isso que o epicurista busca. Você não pode sofrer de dores no corpo, mas mesmo que o corpo doa, mesmo que você sofra, você deve fazer com que a sua alma não se perturbe. Porque o fundamento máximo do epicurismo é o alcance deste estado de serenidade, deste estado de calma, que é a ataraxia. O que seria a ataraxia? A imperturbabilidade da alma.
A alma saudável para Epicuro é a alma que consegue se sobrepor, inclusive, às dores físicas. É óbvio que você precisa tomar um remédio, é óbvio que você precisa fazer uma cirurgia para sanar aquela dor física. Mas mesmo enquanto a sua unha encravada te doa, você, através da sua razão, pode fazer com que aquela dor não seja suficiente para te tornar alguém pior. Porque o problema para o epicurista é você sofrer a dor que você sofre. Porque uma dor no corpo é algo que te dói. Mas o seu lamento pela dor do corpo é um sofrer secundário. Então você pode sentir a dor no corpo, mas você não deve se lamentar por ela. Tá certo? Esta é a visão, né, do epicurismo, que é fundamental. Vocês devem estar gostando da minha imagem aí, né? Olhe só a feição dos adversários do corredor Usain Bolt, né? Aqui então eu fiz um esqueminha muito didático e eu quero fazer até um outro vídeo, um outro momento, falando de epicurismo, falando de estoicismo, que seja menos didático do que esse, para que vocês entendam um pouco sobre, para a gente conversar mais abertamente, porque nesse aqui a gente colocou assim, olha lá, classificação dos prazeres para Epicuro. Existem os prazeres que são naturais, e existem os prazeres que não são naturais. Dentre os prazeres que são naturais, existem aqueles que são necessários à conservação da vida, como comer quando se tem fome, beber quando se tem sede, descansar quando se está cansado, né? Estes prazeres que são naturais e necessários, eles são fundamentais para preservar a vida, para conservar a vida. Eles não têm possibilidade de que possam produzir ou provocar danos. Você deve buscá-los. Eles são os primeiros que você deve buscá-los. Agora, existem prazeres que são naturais, não necessários, né? Porque são variações supérfluas daqueles da conservação da vida. Como comer bem. Pô, você não precisa necessariamente comer bem. Matar a sua fome deve te satisfazer. Comer a comida que seja saudável deve ser aquilo que te cause uma maior satisfação. E não comer aquela comida gordurosa que ela é saborosíssima, mas você tem consciência que te causará danos futuros. Aí é que está a força do epicurista de dizer não àquilo que, ainda que seja saboroso, não te cause um prazer intelectual, um prazer, né, racional. Olha, como eu posso sentir prazer em ingerir Coca-Cola? Aquilo só me faz mal, mas é prazerosíssimo, né? É deliciosíssimo. Então, eu devo ou não tomar nunca Coca-Cola porque eu sou mais forte do que o meu paladar, ou eu devo tomar Coca-Cola tão somente em raros momentos e em pequeníssimas quantidades, para conseguir equilibrar o prazer do meu paladar em consumir Coca-Cola com a minha necessidade física, que aquilo ali não atende, que por outro lado causa males, né? Beber bebidas refinadas. E aqui está uma ideia muito profunda de sofisticação. As pessoas acreditam mesmo que para serem felizes e terem prazer precisam de coisas difíceis, sofisticadas e raras, como, por exemplo, calçar aquele tênis que acabou de sair, que agora é o que está na moda, de usar aquela camisa que agora está na moda, de ter aquele brinco ou aquele colar que agora é muito, muito, muito caro, que vai exigir de mim muito tempo de trabalho, que vai exigir dos meus pais muito tempo de trabalho, o que é pior ainda. A sabedoria epicurista nos ensina que não é por aí, não é por aí. Eu devo ser satisfeito com o que eu possuo, com o que me é conclusivo, com aquilo que me constrói enquanto ser humano. Então, as variações supérfluas dos prazeres naturais devem ser evitados. Vista-se bem. Mas vestir-se bem não é vestir-se com opulência, tá?
o desejo de riqueza, desejo de poder, desejo de ostentar honrarias, são prazeres não naturais e não necessários. São prazeres vãos, são artificiais, porque eles não te trazem nenhum bem. Eles são sempre danosos. Diferentemente dos prazeres naturais, não necessários, que podem provocar danos, mas aí basta que você seja capaz de se controlar para que você os usufrua sem que eles causem danos. Os prazeres vãos e artificiais, porque são não naturais e não necessários, sempre causarão danos, assim como aqueles prazeres ou desejos irrealizáveis. Desejo de imortalidade, desejo de poderes divinos, sempre te causam danos. Então, este esquema, né, guarde ele para você entender bem como que o Epicuro pensa, tá certo? E aqui, o que o Epicuro faz? Ele vai dizer, cara, olha, dá para você resolver essas coisas. Porque mesmo quando você estiver afligido por algum mal, como uma dor, você pode resolver. E esse esquema que eu montei, eu acho que pode te ajudar a entender isso. Para Epicuro, o mal, quando ele é no corpo, ele tem três possibilidades: de ser leve, de ser forte ou de ser excruciante, fortíssimo. Se o mal no corpo ele é leve, ele é suportável. Se ele é forte, ele é repentino. Se ele é fortíssimo, que por exemplo conduz à morte, ele leva o ser humano para o estado de absoluta insensibilidade, quando o mal já não existirá mais no corpo, porque o corpo já não existirá mais, quando a vida já não existirá mais. Para Epicuro, a vida após a vida, quer dizer, a morte é simplesmente o estado de não vida, o que, portanto, é uma condição de não sensibilidade, análoga àquela condição em que você se encontrava antes de você nascer. Zero. O nada. Simplesmente o nada. Então o mal ou ele é repentino, ou ele é suportável, ou ele te causa o fim de todos os males. Porque quando o ser humano morre, mal algum existe. Mal algum existe. Agora, quando o mal é na alma, né, o Epicuro vai dizer que é porque você não tem autarquia. É porque você não é capaz de controlar a si mesmo, de controlar as suas emoções, de controlar os seus desejos, as suas paixões, os seus medos. Porque o mal da alma, certamente, é simplesmente produto de opiniões e de erros da mente. Então, quando você se controla e quando você coloca a sua mente para funcionar de forma correta, não há possibilidade de males na alma. Os males no corpo ou são passageiros, ou são suportáveis, ou eles te levam ao fim de todos os males, quando eles são absolutamente fortes. Né? O problema das pessoas é que, como Epicuro vai gostar de dizer, as pessoas elas lamentam o mal que as acomete. Então elas duplicam, triplicam, multiplicam o mal que lhes acomete. Tá? E o fim de todos os males se dá através da filosofia. Para Epicuro, a filosofia ela é um fármaco. A filosofia ela traz a saúde. Para Epicuro, o tetrafármacon, né, os 4 remédios da filosofia epicurista são vãos os temores em relação aos deuses e ao além. Não se deve temer os deuses, não se deve... O ateísmo epicurista vai ser um grande problema a ser debatido, especialmente pelos filósofos cristãos da Idade Média. Né? Não se deve, porque ainda que tenham sido os deuses que tenham nos colocado sobre a terra, nós não somos seus joguetes. Estamos aqui para decidir o que nós queremos. E toda a satisfação, felicidade e prazer que nós alcançamos é em função de nós próprios e não de nenhum Deus. Né? 2. O pavor em relação à morte é absurdo. Por quê? O que a morte é? A morte é o estado absolutamente oposto a esse qual você se encontra, no qual não existirá nenhuma sensibilidade, nenhum estado de presença. Portanto, é o nada do qual você veio.
Um nada que é simplesmente aglomeração de átomos, vai dizer eles. O prazer verdadeiro está à disposição de todos, porque é você quem sente prazer com o mundo. O prazer se encontra dentro de você, assim como a felicidade. E o mal é suportável e repentino. Estes são os 4 remédios, o tetrafármaco epicurista. O sábio, se for queimado no touro de Falárides, gritará: isso é doce e não me atinge absolutamente. Este objeto, que é um objeto terrível, hediondo, de tortura, dentro do qual as pessoas eram jogadas para morrerem queimadas. Embaixo desse touro feito de bronze era colocada uma fogueira e ali dentro a pessoa ficava queimando. Com os seus gritos e os vapores da queima do corpo, fazia com que o vapor saísse pelas narinas deste touro. E aí este touro então emitia um som, né, que era o som do vapor passando por aqueles buracos que eram deixados nas narinas do touro. Isso era feito para o deleite da população que se via observando, né, os torturados, condenados à morte, e sentiam felicidade em ver isso. Talvez um dos modos de morrer mais dolorosos que existem. O Epicuro vai dizer que o epicurista verdadeiro sentiria prazer mesmo dentro do touro de Faláris. É muito drástico, né? É bem exagerado. Mas eu acredito que o que ele queria era realmente, né, ser hiperbólico. Ele queria realmente demonstrar que existe um caminho para a conquista da satisfação. Retira-se para dentro de ti mesmo, sobretudo quando és constrangido a estar entre a multidão. Teve um errinho aqui, entre a multidão. Vive oculto. Algumas das passagens que sobreviveram de Epicuro nos diz a rotina, o modo de vida dentro do qual nós nos encontramos, em que somos peças de um grandíssimo quebra-cabeças, que nós não temos identidade, que nós não somos capazes de nos tornarmos nós próprios, é um modo de vida que mata os seres humanos, que tira dos seres humanos vida própria. E aí ele vai dizer, a sabedoria epicurista vai te arrancar deste cenário cinza e homogêneo e vai te tornar um si mesmo, um alguém que você encontrará. É uma busca quase existencialista por um si mesmo, que somente você deve decidir quem é. Porque enquanto todos estão se lamentando, vire, observe, encontre a felicidade. Ela está à sua volta. Agora, neste exato instante, a felicidade ela está à sua volta. Eu gosto muito da ideia epicurista de que é possível você contornar o espaço turvo à sua volta que se instalou desde quando você não foi mais capaz de perceber a beleza do seu mundo. Porque a beleza do mundo verdadeiramente não se encontra no próprio mundo, mas sim nos olhos de quem o observa. E aí, essa turbidez que foi colocada no seu mundo por esta realidade que te tira esta capacidade estética pode ser reavida com o epicurismo. Você pode agora retornar a ser alguém que vê a beleza no mundo. Quando você agora tem olhos epicuristas para vê-la no mundo. Mesmo o seu mundo degradado, marginalizado que seja. Não importa que você se encontre em um ambiente que seja terrivelmente podre. É você quem fará dele um lugar lindo e belo e feliz. Agora, é óbvio que se você gosta mais de verde e você gosta mais de azul, pinte as suas paredes de verde e azul. Não fique olhando para o vermelho e querendo achar o vermelho belo eternamente quando você gosta mesmo de verde e de azul. Se você pode pintar a parede, pinte. Se você pode colocar uma flor, coloque. Se você pode plantar vasos de plantas, plante. Se isso te causa satisfação.
Não é uma filosofia da passividade, muito pelo contrário, é uma filosofia que te mostra que você tem como ir atrás de encontrar a autofelicidade. O estado é necessário para a vida moral, mas não é suficiente. Aqui é interessante quando o Epicuro vai dizer: enquanto os filósofos da polis acreditavam que o estado é o que causava automaticamente a felicidade do homem, como Aristóteles pensava, por exemplo, ele vai dizer não. O estado ele é importante. O estado sim vai te dar uma condição para que você viva, né? Mediante os outros em uma condição de harmonia e que isso te possa, né, te dar garantias para que você seja feliz, mas não te garante nada, né? Não é suficiente um estado para que alguém seja feliz, porque antes do estado você deve ir em busca da sua felicidade, e essa sua felicidade não se encontra fora de você de forma alguma, muito pelo contrário. Então, enquanto todos estão indo num caminho buscando mais coisas para lhes satisfazerem, você deve ir num caminho oposto, se tornando alguém que se satisfaz mais. Então não seja aquele que está em busca de coisas para te satisfazer. Seja aquele que se satisfaz. Com o quê? Com aquilo que está agora à sua volta. Se satisfaça agora. Com a minha imagem, ainda que chato que eu sou, ainda que você não goste de mim, sinta-se satisfeito de aprender isso que você não conhecia. Essa é a verdade epicurista. Daí nós temos então esta fala que é linda, maravilhosa. Um poeta romano chamado Horácio Flaco II, em um de seus poemas, escreve o verso Carpe diem. Carpe diem, quam minimum credula postero. Colha o dia, confia o mínimo no amanhã. O fundamento que eu gosto mais da ideia do epicurismo é essa de dignificação do tempo, de dignificação da vida. A palavra carpe, ela significa colha, mas ela tem um sentido de experiencie, deguste. Carpe vino, beba o vinho, deguste o vinho, né? Então, dignificar o tempo é entender que esta é a sua última oportunidade de viver este dia. Olha aí no seu calendário, que dia é hoje? Esta é a sua última oportunidade de ver esse dia passar. Nunca você o encontrará novamente, nunca você se deparará com este dia que está hoje no calendário. Então dignifique ele, torne ele o melhor dia da sua vida. Faça isso amanhã novamente. Faça isso todos os dias. Porque este é o tempo que importa. Este é o tempo que importa. Para quem conhece de cinema deve saber do que eu estou postando nesta imagem. Esta é uma cena de um dos filmes mais extraordinários que eu já vi na minha vida, O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. É um filme bastante antigo em que o homem está condenado à morte e ele joga com a morte, né, para decidir se viverá ou não. Mas nesse meio tempo, ele aproveita para viver um pouco mais. E o que nós somos, se não sujeitos que adiamos a morte a cada dia que vivemos? Nós adiamos a nossa morte a cada dia que nós vivemos. E por que você não aproveita esse dia que você está vivendo e que, portanto, você está adiando a sua morte para viver um pouco mais? É o que diria o epicurista, né? Viva um pouco mais esse dia no qual você se encontra, porque é esse dia que você está adiando a sua morte. Carpe diem. Dignifique o seu tempo. Não permita que ele seja levado sem que você usufrua desse seu tempo. Tá? Esta é a grande mensagem do epicurismo e eu acho que o tempo já foi muito. Eu queria falar dos dois hoje, mas eu vou dar uma pausa e vou entrar num outro vídeo falando de estoicismo, tá bom? Então eu agradeço muito você ter assistido, espero que tenha contribuído em algo. Se você gostou, né, pode deixar o seu comentário, vai vir outros vídeos. Eu quero fazer uns vídeos depois menos
pragmáticos, assim, menos didáticos, né? De papo mesmo, de conversa mesmo. Acho que daria para oferecer bastante coisa nesse sentido, mas por hoje eu quero encerrar. Muitíssimo obrigado, até mais, valeu, tchau, tchau, um abraço.